Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, antes de começar essa live, eu quero agradecer a um brother aqui, perto de casa aqui, um brother que esteve junto comigo aí, dentro das denominações, então fizemos aí uma grande amizade. E até hoje, né, mesmo eu estando fora do sistema religioso, ainda nós temos essa amizade. Então eu quero, não vou citar o nome aqui, porque talvez ele não goste muito, né, que eu cite o nome dele aqui nessa live, a qual nós denunciamos o sistema religioso. Mas eu quero agradecer pelo presente que eu recebi. Olha aqui, é que está um pouco... A câmera, eu estou usando a câmera frontal, então fica contrário aqui, mas é História dos Hebreus. Olha aí, olha o tamanho do calibre. Então, meus queridos, isso aqui vai ser nossa ferramenta para aprimorar o nosso conhecimento, amém? Aqui está toda a história de Israel, desde Gênesis até Apocalipse. Tem muita coisa aqui, meus queridos, que os pastores não mencionam. Tem muita coisa aqui que os pastores não comunicam aos fiéis. Por que será que eles não comunicam? Porque isso aqui é história. Isso aqui é a história de Israel. Amém? Tudo o que aconteceu lá em Mateus 24, todas as profecias, Apocalipse, está aqui na história dos hebreus. E vamos aí, mais uma vez, mostrar aquilo que o sistema religioso não tem coragem de mostrar. Porque se eles mostrarem o que nós mostramos aqui, eles vão ter muitos problemas com a membresia, né? Porque muitos vão acordar desse sono religioso, ó, e vão rapar fora. O sistema religioso, quando ele quer, e é o que mais quer, é aplicar suas heresias e doutrinas de homens. Esse é o papel dele. E para isso, né, eles manipulam os textos, ao ponto até de dividi-los. Nessa façanha de dividir, de manipular os textos, é que nasceu o estudo escatológico futurista, que é uma grande furada, meus queridos. Olha, com todo respeito aos irmãos que ainda estão dentro das denominações e que seguem essa linha futurista. Olha, meus queridos, não tem base, viu? Não tem base para trazer aquilo que aconteceu no ano 70 para o futuro. Não tem base nenhuma, meu querido. Olha, sem sombra de dúvida. Não tem como futurar aquilo que Jesus conversou em Mateus 24. Não tem como futurar, a não ser para aquela geração que passou. Não tem como. Os irmãos me desculpem, os teólogos aí, me desculpem. Eu sei que vocês estudaram bastante, eu sei que vocês gastaram muito dinheiro e agora querem recuperar o dinheiro aplicado. Eu sei, é normal isso aí, né? Você, pastor, que a vida toda carregou a mala do outro pastor e agora quer fazer o mesmo, quer que as pessoas também carreguem as suas malas. Bom, vai me desculpar, mas foi o momento errado de você assumir o pastorado, porque está levantando aí uma grande equipe de pessoas inteligentes, hein? Nós não estamos aqui para criar fantasia, nós não estamos aqui para brincar de ler Bíblia, não. Nós estamos aqui para mostrar as verdades que era a obrigação de vocês mostrarem. Vocês, como pastores, bispos, apóstolos, vocês que tinham que estar aqui mostrando as verdades, mas vocês ocultam a verdade. Por que será que vocês ocultam a verdade? Nós vamos mostrar aqui por que vocês ocultam. Uma das coisas é ganhar dinheiro, né? Manipular as pessoas e ganhar dinheiro. Esse é o primeiro alvo dos líderes que sabem, dos que sabem que estão enganando. E muitos sabem, muitos sabem. Então, Mateus 24, 34. É o texto áureo, né? É o texto que fecha, é o texto que os futuristas ficam com uma pulga atrás da orelha. Olha aí, Mateus capítulo 24, verso 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Essa aqui é a versão internacional. Existem outras versões que dão uma margem mais fácil de entendimento, né? Elias, Paulo, eles são manipuladores, com certeza. E nós também, meu irmão Elias, se nós estivéssemos lá dentro, eu já estava quase ao nível do pastorado, né? Mas o Senhor teve misericórdia. Então, eu seria mais um manipulador, porque eu estava seguindo a mesma linha, a linha futurista. Mas no meu entendimento, eu estava fazendo a coisa certa, né? Mas o Senhor abriu nossos olhos aí. Agora, meu querido,
Eu vou ler o mesmo texto, o mesmo sentido aqui, só que outro livro, né? O livro de Lucas, capítulo 21, verso 32, que é o mesmo Mateus 24, 34, né? Só que em uma outra vista diferente, né? Eu escolhi aqui a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, você pode abrir aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 21, verso 32, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha como está escrito. Eu afirmo a vocês, Jesus falando, que isto é verdade. Então, se Jesus está dizendo que é verdade. Não tem como mentir, sim ou não. Mas o sistema consegue mentir. Demais. Essas coisas vão acontecer. Estas coisas vão acontecer. Olha, meu querido, versículo 32 do capítulo 21. Então, se você começar a ler do começo do capítulo 21 até o 31, aí você vai ver quais são essas coisas que vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, quer dizer, todo aquele estudo escatológico que o Senhor Jesus menciona, tanto em Mateus 24, como Lucas 21, como Marcos 32, todos aqueles sinais iriam acontecer antes dos discípulos morrerem. Antes de muitos aqui morrerem. Então é muito grave isso, o sistema religioso pegar isso aqui e jogar para não sei quantos anos aí. Talvez 2040, talvez 2050, talvez aí 2040 Jesus está voltando, talvez 2050 Jesus está voltando, talvez 2070 Jesus está voltando. Sempre vai ser assim, meu querido. Sempre vai ser assim. Queria eu viver como viveu Adão. Assim como Matusalém, que foi o que viveu mais tempo na Bíblia. Queria eu ser o Matusalém da vida aí, para esfregar na cara desse sistema religioso futurista. Ó, tá vendo aí, ó? O que vocês falaram lá no ano 2024? Olha aí, estamos no 2099 e Jesus não voltou ainda. Claro que não, né, meu querido? Como que Jesus vai voltar se ele já veio? Se as escrituras afirmam que Jesus já veio. Então, pastores, vocês vão me desculpar, viu? Mas vocês sabem que vocês estão enganando. E é fácil, meu querido, você saber que um líder está enganando, é só você perguntar essas coisas para ele. Mas peraí, pastor. Mas aqui, ó, Lucas 21, 32 está dizendo que alguns que estavam ali com Jesus não iriam morrer antes da sua vida. Então quer dizer que esses homens estão vivos até hoje? O que ele vai falar? O que ele vai falar? Ué, ele vai espiritualizar isso aqui, é claro, né? A saída deles é espiritualizar isso aqui, meu querido. Não tem outra forma deles manipular os escritos, a não ser futurar e espiritualizar. Então eu li aqui Lucas 21, 32 na Nova Tradução na linguagem de hoje. Agora, o livro de Marcos, que também fala da escatologia, mas de um outro ponto, que foi um outro escritor aqui, né? Marcos 13, verso 30. Com toda certeza, vos afirmo que não passará, não vai passar, esta geração, até que todos esses fatos ocorram. Bíblia King James atualizada. Quais fatos? Todos esses fatos ocorram. Quais os fatos que iriam ocorrer antes de passar aquela geração? É só ler aí o que antecede o verso 30 e os irmãos vão ver todos os fatos que iriam acontecer antes de passar aquela geração. Mas o sistema futurista conseguiu, né, entrar na mente do incauto. Edemar Jakobowski. Graça e paz, meu querido. Então, meus queridos, eu fiz uma lista aqui de todo o capítulo 24 de Mateus. E eu coloquei algumas coisas que iriam acontecer antes de passar a geração dos discípulos. Então, vamos acompanhar aí? Olha aí, primeiro ponto. A queda do templo e destruição da cidade de Jerusalém. Hoje já não poderia acontecer isso, né? Porque cadê o templo para cair? A não ser que vai derrubar o templo lá no Brás, do pedir mais cedo, né? Só se for, né? Bem, então descarta isso aí, né? Não tem templos, então não tem escatologia. Não tem como se cumprir escatologia sem o templo e sem os levitas, né? Então, meu querido, cadê o sumo sacerdote? Cadê? Então, segundo ponto. A vinda e consumação do século. Está lá em Mateus, capítulo 24, verso 3. Ponto 3. Falsos cristos
e falsos profetas. Isso já aconteceu. Está relatado lá em versículo 5 e o versículo 24. Está lá. Antes de passar a geração, isso iria acontecer. Guerras e rumores de guerras. Está lá no verso 6. Verso 6 ainda, hein? Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Versículo 7. Mateus 24, 7. Então, meus queridos, nação contra nação aconteceu no ano 70. Reino contra reino aconteceu no ano 70. Fomes e terremotos em vários lugares aconteceu no ano 70. E está aqui, ó. Olha que maravilha. Está aqui, ó. O seu pastor não mostra. E sabe, meus queridos, deixa eu virar a tela aqui um pouquinho. Olha aqui, olha a gráfica aqui, ó. CPAD. CPAD é a gráfica das Assembleias de Deus. Tá aqui, viu, pastor? Se você não tem ainda esse livro, compra, que é bacana. Eu ganhei, né? Tribulações, mortes, perseguições. Os discípulos da igreja primitiva não foram perseguidos? Tem um apóstolo aí do Chapeuzão que ele diz assim: estão me perseguindo. Que perseguindo? Quem está perseguindo você é os donos dos prédios que você não paga o aluguel, né? Para colocar esse CNPJ aí. É os funcionários que você não paga, né? É os donos dos imóveis que você não paga. São os pastores que você não paga salário para eles. Esses que estão perseguindo você. Mas por que está perseguindo? Porque você não paga, você é caloteiro, né? Então, perseguição por causa do nome de Jesus. Versículo 9. Tudo isso aqui dentro do capítulo 24 de Mateus. Traição e ódio. Verso 10. Falsos profetas. Aconteceu isso aí, está relatado, viu, meus queridos? Está na história e está na Bíblia também. Qualquer dia eu vou fazer uma live só desse tema aqui. Ó. Primeiro vou falar sobre a queda do templo. Tome, história e Bíblia. Vou falar sobre a vida e consumação do século. Tome, história e Bíblia. Vou fazer assim. O aumento da iniquidade, apostasia. Eles estão esperando a apostasia para o futuro ainda, viu? Meu querido, uma das maiores apostasias são esses líderes aí que cobra dízimo do brasileiro, que eles nem são da tribo de Levi e os irmãos não são judeus para pagar dízimo. Né? Transformaram o gafanhoto em demônio. Quer maior apostasia que isso? Eu acho que eles são até ateus, esses líderes religiosos, porque eles não creem naqueles que pregam. Está aí em versículo 12, aí, ó, Mateus 24, 12. A pregação do evangelho a todo mundo. Isso aconteceu. O apóstolo Paulo mesmo disse que todos ouviram debaixo dos céus a pregação, ao qual ele mesmo foi constituído apóstolo dos gentios. Né? Está lá em Mateus 24, 14. O sacrilégio no lugar santo, como o profeta Daniel profetizou. Está lá, Mateus 24, 15, que foi o cerco da cidade. Está lá. Está na Bíblia, está na história. Nesse livrinho aqui, ó. Está tudo aqui, viu, meus queridos? Está tudo aqui, ó. Nós não estamos aqui para brincar não, meus queridos. Olha aí. Dias difíceis para as grávidas e as que estiverem amamentando. Aconteceu. O Senhor Jesus orientou as mulheres. Não chore por mim. Chore por vocês e por seus filhos. Porque os dias estão próximos. Mateus 24, 19. A grande tribulação nunca houve como essa e nunca haverá. Então não vai haver mais, porque essa aconteceu na história e na Bíblia. Logo após a tribulação, logo após, não é daqui 2000 anos, logo após a tribulação, os poderes, sol, lua, estrelas, que são poderes e povos, governadores, são a liderança religiosa daquela época, que eram os poderes, autoridades, né, seriam abalados. Os reinos de Roma, todos seriam abalados. Capítulo 24, verso 29. O Filho do Homem vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens, juízo. Quer dizer, juízo contra uma nação, contra um povo. Né? Está lá Mateus 24, 30 ainda, viu? Verso 30 ainda. E a grande colheita e separação, joio e trigo. Houve essa colheita. Já houve essa colheita, viu, meus amados futuristas? Já houve, viu? Mateus 24, verso 31. O dia e a hora não foi revelado. Verdade. Nessa parte aí, os pastores têm toda a razão. Ninguém sabe o dia e a hora.
Meu querido, ó, beleza para você. Essa é a sua saída, né? Ninguém sabe o dia e a hora. O irmão Orlando está falando heresia. Tudo bem, não sabe o dia e a hora, mas ele falou que não passaria a geração e ele apresentou todos esses sinais aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 33 e o 34. Então, meus queridos pastores, você tem muito que explicar para os seus membros, viu? Você que gosta de forjar as escrituras, né? Você que gosta de dizer não às verdades de Jesus, você que gosta de chamar os discípulos de mentiroso, você que gosta de dizer aquilo que a Bíblia não diz, cuidado, viu? Então, todas as vezes que você ler algo nas cartas de Paulo, principalmente, Apocalipse ou qualquer outro livro escatológico, tem que estar ligado a Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tem que estar ligado. Se não estiver ligado, meu querido, chuta que é macumba. Os teólogos criaram um módulo divisor para contradizer Mateus 24. Eles conseguiram. Principalmente o preterismo parcial, né? Então, eles conseguiram dividir, não sei como, mas temos base aqui para falar, que eles dividiram Mateus 24 em duas partes. Primeiro, a destruição da cidade e a queda do templo. Eles dizem que, o primeiro sinal, que Mateus está falando da queda de Jerusalém, da destruição a queda do templo e a destruição de Jerusalém, né? É o templo com a parousia de Jesus. Mateus 24, do 1 ao 35. É complicado isso aí, viu? Mas será que é isso mesmo? Mateus 24, verso 1. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Aí os irmãos conhecem a história, né? Olha como é lindo esse templo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Vai cair tudo. Eu não quero saber de templo. No meu reino não tem templos. João escreveu lá na ilha de Patmos. Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu e não havia templos. Ó, acabou, viu? Vocês vão manipular aqui na terra, mas na Nova Jerusalém você não manipula, não. Aqui, ó, na Nova Jerusalém vocês não vai manipular. Então, Mateus 24, 28. Porque aonde quer que estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Em outras traduções diz abutres, mas a colocação mais correta seria águias. Por que águias? Por que Mateus está falando de corpos mortos? Os judeus, é claro, os judeus, né? Os judeus atrairiam as águias. Vamos falar mais um pouco mais profundo sobre isso aí mais para frente. Então, águia é o símbolo do exército romano. Nós vamos falar mais adiante sobre esse símbolo. Bem? A outra parte da divisão futurista, Mateus capítulo 24, do 37 ao 51. O fim da era cristã e o fim do mundo. Bem, isso, no ponto de vista daqueles que estudam o futurismo. Quem ainda estuda, pelo menos, estuda para entender o oposto da verdadeira versão, bíblica, Eles estudam. Não vamos negar que eles estudam, Eles estudam. Para falar o que eles falam, eles estudam bastante, E lançam aí os seus argumentos, Agora, o problema aqui, meus queridos, é para aqueles que não estudam. Aí que está o perigo. Aqueles que não carregam mais esse livro aqui. Aqueles que levam esse livro, do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aqui, ele entra nos templos e sai, sem abrir. O pastor lá, o líder, o apóstolo, o bispo, o ancião, diz aí, ó, vou abrir aqui. Ele não fala nem vamos abrir aqui, ele diz vou abrir aqui. Aí ele abre um versículo e espiritualiza o resto. E eles não trazem evangelho para as pessoas. E as pessoas ficam focadas na oratória deles, porque eles estudam. Eles estudam para falar bonito. Eles estudam para prender as pessoas dentro da sua liturgia, dentro da sua fala, dentro da sua
do seu modo de expressar. Então eles estudam para isso, eles são preparados para enganar, meus queridos. Não pense que esse homem aí engana sem estudar, não. Ele estudou para enganar. E olha, que engana bem, viu? Porque nós que estivemos lá, eu particularmente 25 anos lá dentro, e fui enganado. Ora, claro que esse homem é inteligente. Mas, meu querido, há uma exceção. Eu sempre busco frisar. Há uma exceção daqueles que são vítimas também, como nós fomos. Mas a maioria sabe que estão manipulando. Sabe sim. Né? Então, para os futuristas, para eles praticarem esses estudos, eles estudaram bastante. Verdade. E os que não estudam? Para aqueles futuristas que estudam, eles conseguem manipular Mateus 24, fazendo essas divisões e contradizendo textos. E o que não estuda? O que não estuda, meu querido? Todo o capítulo 24 vai se cumprir ainda. Todo. Até o nascimento de Jesus vai se cumprir ainda. Até o nascimento de Jesus vai se cumprir ainda. Porque está lá em Apocalipse no nascimento de Jesus. Então Jesus vai nascer de novo. Vai ver tudo de novo. Jesus vai se encarnar. É assim, meu querido. É assim. Infelizmente. Então, eles tentam introduzir uma segunda divisão a partir do verso 37 em diante. E já falamos sobre esse tema. Em outros vídeos nós falamos sobre esse tema. Mas nós vamos aqui ler de novo, né, só para analisar melhor o ponto de vista futurista. Né, só para dar uma aclarada aí. Mateus 24, 37. Olha aí, meus queridos. Põe atenção. Como aconteceu nos dias de Noé? Como foi que aconteceu nos dias de Noé? Para Jesus estar usando esse simbolismo, né? O que será que Jesus estava querendo dizer quando ele falou a respeito dos dias de Noé? Mateus 24, 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Ponto. Verso 38. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, né, o povo levava a vida comendo e bebendo, naturalmente, como se nada fosse acontecer. Casando-se e oferecendo-se em matrimônio. Vírgula. Até o dia em que Noé entrou na arca. Vírgula. Verso 39. Meus queridos, só uma pausa aqui. As escrituras não tinham pontuações, vírgula, interrogação. Era uma leitura contínua. Então, os escritores, a Septuaginta, quando eles fizeram as separações dos textos, aí, meu querido, que complicou bastante coisa, viu? Mas ainda há traduções que você ainda consegue chegar mais próximo um pouco do sentido original do texto. Mas tem que ficar bem esperto com isso. Há várias traduções, milhares de traduções, né? Eu gosto de usar muito a tradução na linguagem de hoje, eu gosto de usar a NVT, eu gosto de usar a Nova Almeida atualizada, mas sempre analisando o sentido das palavras, porque há algumas traduções que manipulam bastante, viu? E os cochetes, né? Quando você vê os cochetes nas leituras das escrituras, você sabe que o escritor, ele adicionou algo para dar sentido à leitura. Não quer dizer que aquilo que ele adicionou é verdades. Ou seja, você pega uma folha, uma carta, e essa carta vem rasgada uma parte. Então, você começa a ler. Então, como você já leu uma parte, você deduz que a sequência dessa leitura é isso que está escrito. Mas muitas das vezes, o escritor, o copista, ele adicionou intencionalmente. Até o dia em que Noé entrou na arca. Né? Verso 39. E as pessoas nem notaram, vírgula, até que chegou o dilúvio, e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E como que foi no dilúvio? Nesse texto aqui que o Messias menciona, essa comparação aqui nos dias de Noé, era um juízo, foi um juízo de Deus também. Né? A Bíblia cita vários juízos. Né?
Existem vários juízos, nesse aqui de Noé. Sodoma e Gomorra foi juízo também. Egito foi juízo. Então há vários juízos. E o último aí relatado nas escrituras é o juízo do ano 70. Né? Não tem nenhuma escritura mais dizendo que há um juízo para o século XXI. Não tem. Isso aí é os futuristas que inventaram para aprender, né? Porque se eles ensinarem corretamente que o último juízo foi no ano 70, o que eles vão oferecer para esse povo? E ainda cobra deles ainda, né? Não tem nada que oferecer, né? Então, você vai fazer o que lá dentro? Ah, mas é que agora nós nos reunimos na igreja. Não, não tem esse negócio de reunir na igreja, meu querido. Na igreja são os filhos de Deus. O templo, o tabernáculo está com os homens. Não tem nada que você ir buscar Deus. Ele está em você. Então, é gritante isso, viu? Bem, então, meus queridos, aqui nessa leitura foi o juízo de Deus. A pergunta é, naquele dilúvio, o mundo foi destruído? Não. No ano 70, com o juízo de Deus, o mundo foi destruído? Não. O cosmo, não. Foi destruída aquela geração, aquele povo. Né? Aquele povo que não deu crédito à pregação. Totalmente o contrário. Né? Assim como escapou aí Noé e sua família, também, no ano 70, escapou muitas pessoas. Aos que deram o crédito, né? Aos que correram os que fugiram para o monte, saíram da cidade e não entraram. Então, esse ponto que vamos ler, agora em seguida, tem causado pânico aqui, ó, na mente de muitos. E alguns até, meus queridos, diga-se de passagem, você pode até achar engraçado que existem pessoas que não andam de avião por causa disso que os líderes falam, para você ver a maldade que esses líderes religiosos têm. Eles são muito maldosos. Né? Eles não respeitam as escrituras, não respeitam as pessoas. Eles colocam pânico e as pessoas, por não examinar as escrituras, são presas fáceis na mão desses homens. As pessoas sofrem demais. Alguns até têm medo de andar de avião, né? Viajar de avião. Por quê? Caso ocorra um tal arrebatamento de corpos, o avião perderá o controle. Então, por que os crentes... Essa pergunta que eu faço, meu querido, é muito fácil. O pastor diz que, olha, meu querido, o piloto vai desaparecer. Ué, e só o piloto só que é crente, é? Só o piloto é crente, meu querido? Nenhum dos passageiros é crente, só o piloto. Engraçado, né? Para você ver como eles gostam de formar a panela, né? Esses homens são terríveis. Então, por que os crentes teriam medo? Se o piloto crente for arrebatado, os demais crentes também serão arrebatados. Ou não? Então, meus queridos, veja que paradoxo, né? Que paradoxo que eles fazem, né? Então vamos ler aí Mateus 40 e o 41. Olha aí. Mateus 24, 40. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, tirado, né? Tirado à força. Mas o outro deixado. Lembra do filme Deixados para Trás? É daqui que eles tiraram. Graças ao sistema religioso futurista, Hollywood é empresa rica. Ganhou muito dinheiro com esse filme, Deixados para Trás. Então, Mateus 24, 40, olha aí. 41 agora. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Então, meus queridos, esse tal arrebatamento aí, que o sistema religioso futurista passa de geração em geração, foi criado no ano 1830. Antes disso, não se ouvia falar desse tal arrebatamento, não. Depois de 1830, uma escocesa aí, uma tal profetisa aí, que se olhar o histórico dela, ela não era bem legal da cabeça não, viu? Antes de 1830 não se falava sobre isso. E nos vídeos anteriores eu já falei sobre essas pessoas que trouxeram esse ensinamento aí do escatologia futurista, que é
essa profetisa aí da Escócia, e tem um outro profeta também, o profeta Narbi, acho que é Nerbi, alguma coisa assim, eu esqueci o nome. São terríveis esses homens, viu? E olha, carregou uma multidão aí, viu? Muitas pessoas aí deixaram de viver, muitas pessoas deixaram de ter aí uma vida melhor com seus familiares. Ó, meu querido, o sistema religioso é o câncer da atualidade, viu? Tem destruído famílias, viu? Você que está dentro do sistema religioso, cuidado, viu? Muito cuidado. Esse sistema religioso é cruel. Bem que o apóstolo Paulo falou. Depois da minha partida surgirão lobos ferozes que não pouparão o rebanho. E eles não têm misericórdia, viu? Tem não. Enquanto eles puderem arrancar a lã, eles vão arrancar. Quando não tiver mais lã nenhuma, eles descartam você. Né? Olha aí. Os tomados, aqui que nós lemos, os tomados foram aqueles que, percebendo o cerco de Jerusalém, que é profético, está lá em Daniel, capítulo 9, verso 27, você pode ler e acompanhar com Mateus 24. Né? Esses foram aqueles que, percebendo o cerco de Jerusalém, fugiram da cidade e correram para os montes. Os que não deram crédito, esses foram punidos pela ira de Deus, pelo juízo que aconteceu no ano 70, né? Uma vez que os romanos tomaram a cidade de Jerusalém. É isso aí. 2 no campo, um será tomado, outro ficado. Ó, meu querido, se você for uma pessoa bem chegada assim ao líder, ele não vai ser muito duro, porque se você tiver ainda num patamar assim de um nível assim próximo ao dele, ele vai tentar dar um olezinho, sabe? Dar um dribzinho. Mas se é um cara seco de Bíblia, aí ele parte para cima mesmo. Aí é doído, viu? Mas quem tem um entendimento, ele vai dizer, mas não é assim, tal. E começa aquela viagem, né? Então, vamos voltando um pouco lá em Noé. Como nos dias de Noé, nem todos foram arrebatados. Arrebatados é tomados, mortos. Né? Então, como nos dias de Noé, nem todos foram arrebatados, mortos. Os que creram seguiram vivos após o dilúvio. Sim ou não? Seguiram. Exatamente como aconteceu no ano 70 DC. Quem creu foi salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação. E do cerco da cidade, né? E quem não creu foi condenado. Condenado a quê? A grande tribulação e o fogo destruidor que veio sobre Jerusalém e o templo. Essa é, meu querido, a verdade que o sistema esconde de você. Simples assim. Às vezes a pessoa fala assim, irmão, mas se Jesus já voltou, o que nós estamos fazendo aqui na terra? Bem, meu querido, é só você ler as Escrituras. O Senhor, Ele criou a terra para ser habitada. É o propósito de Deus que nós estivéssemos aqui nesse século. Poderíamos estar lá junto com os demais discípulos, né? Mas o Senhor predestinou uns para estar lá e predestinou outros para estar aqui, batendo nos lobos. E é o que nós estamos fazendo, batendo nos lobos. A caça aos lobos foi aberta, meu querido. Para você ver aí no YouTube aí, tá cheio de irmãos aí que tem coragem, estão aí dando pancada nos lobos para tudo que é lado. As mídias estão mostrando que eles são, né? Cada momento aí que você vê é uma loucura. Os irmãos que não conhecem aí o canal Fala Zaio, eu gosto muito de acompanhar o irmão Fala Zaio. Pode buscar aí no YouTube Fala Zaio. Ele mostra aí as podridões aí dos grandão lá, homens com 250 mil reais de subsídio. O que um pastor, meu querido, faz com 250 mil reais? E você com salário mínimo dando 10% para ele. Meu querido, é por isso, meu querido, que quando eu percebi essas coisas, me deu vergonha de fazer parte desse sistema. Se eu soubesse que era essa a história oculta do sistema religioso, eu nunca tinha colocado meus pés lá dentro, meu querido. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, meu querido. Minha felicidade acabou quando eu conheci sistema religioso. Seguindo aí, meus queridos. Porém, dentro do contexto deles quem? Do futurista,
Os que seriam levados ou arrebatados, como eles dizem, são os fiéis. Os fiéis, os dizimistas fiéis. Aqueles que estão ali nas campanhas, aqueles que estão ali fiéis no trabalho, né, lava banheiro, passa pano no chão enquanto o pastor está passeando. É esses fiéis que vão ser arrebatados, segundo a visão do sistema religioso. Né? Os que serão arrebatados dentro do conceito futurista, aqueles que são membros, né, das CNPJs. Você conhece igrejas CNPJs? É a igreja que o pastor registra lá e coloca lá embaixo, pastor presidente Zezinho. Quando eu conheci esse sistema religioso, disseram que eu tinha que aceitar Jesus. Ué, mas as escrituras dizem que não é nós que aceitamos ele, é ele que aceita nós. E uma vez que ele nos aceita, ele tira o véu. O véu não permanece para sempre, meu querido. Quem é de Deus, o véu não permanece para sempre. Não permanece. Uma hora o véu sai. Pode ficar tranquilo. Então, meu querido, se você tem aí o cônjuge aí, seja o esposo, a esposa, deixa eles ir. Não tem problema. Não tem problema, meu querido. Não é por força nem por violência, como diz, né? Nós não aprendemos isso? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito? É. Aonde houver o Espírito, aí é a liberdade. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei nessa liberdade. Só que eles não entendem qual é a liberdade. Eles acham que a liberdade é estar preso dentro de quatro paredes. Não é. Aí é escravidão. Não é liberdade. Então, meus queridos, eles acham que os que são arrebatados, segundo o estudo futurista, são aqueles que fazem parte da membresia do CNPJ, a igreja registrada em cartório. São lá, CNPJ, os papas, quem pertence àquela organização. Tá certinho, papas. Papas dinheiro, papas dízimo, papas ofertas, papa tudo. Né? Papa carro, papa mansão, papa viagem de cara, vai lá para aquela cidade lá comer aquela carne lá, forrada de ouro, né? É por aí, meu querido. E o homem não tem dinheiro para comer um ovo frito. Não são todos, né? Mas tem acompanhado aí pessoal no Brasil. Eu sei que a situação não está fácil lá. E são pessoas que deixam de comer para dar esse tal dízimo. Porque, ó, tá aqui na mente dela que ela é judeu. Que aquele pastor é um levita. Então, meu querido, nós vamos desmascarando pouco a pouco. Assim, ó. Pá, 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 pá. Uma hora, a verdade alcança, viu, pastor? Seus dias de guru estão com os dias contados, viu? Uma hora, essa ovelha vai falar na sua cara assim, ó. Você é um manipulador. Você é um enganador. Eu vou sair daqui. Saia, meu querido, saia. Se o seu pastor não se converter, saia daí. Se ele se converter, se ele entender a graça, pode continuar se você quiser. Mas você é livre. Em Cristo você é livre. Não precisa disso não, viu? Então, os bispos, aqueles que pertencem às denominações que tem os bispos, apóstolos, pastores e a sua membresia. Então, meu querido, será que o texto nos leva a esse entendimento? De que quem está lá dentro é que será levado? Não é isso. Né? Se fosse para levar essa turma, meu querido, por que eles não fazem como a igreja primitiva e os apóstolos daquela era? Assim como o irmão Elias Paulo falou aí, se eles acreditam na vinda de Jesus, por que eles estão acumulando bens? É uma pergunta que você tem que fazer para o seu líder, meu querido. Por que ele está querendo construir, abrir congregações se Jesus está voltando? Para quê? Para que ele vai lá na agência tirar um carro zero se Jesus está voltando? Para quê? Elias Paulo está dizendo aqui, tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Meu querido, você aceitando Jesus ou não, você vai para o inferno. Ninguém está livre de ir para o inferno, porque inferno é sepultura. É só você pegar o texto aí que fala de inferno e pega várias traduções, você vai ver que uma tradução fala que é Sheol, outra fala sepultura, outra fala sepulcro, outra fala lugar dos mortos. É tudo sepultura, meu querido. Tudo sepultura. Mas esse pastor aí, ele ainda orienta os fiéis a comprar a Bíblia pentecostal. A Bíblia pentecostal. O nome já está dizendo, Bíblia pentecostal, meu querido. Pentecoste é festa judaica. Não tem nada de pentecostal. Gálatas 5:4. Eu vou voltar no 3 aqui só para dar um sentido melhor, tá? De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar. Paulo está usando aqui um termo aqui da circuncisão, que é um dos requisitos da lei. Ele poderia usar outros vários, né? Mas está usando aqui a circuncisão. Né?
O que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Verso 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, que é o que o sistema religioso faz, conduzir vocês a cumprir leis, aquelas leis lá que pega 5 itens da lei, né, e acha que está cumprindo a lei. Né? Separaram-se de Cristo, caíram da graça. Tem muita gente aí dentro das religiões, do sistema religioso, das igrejas evangélicas, melhor dizendo, tem muitos lá que caíram da graça, ó. Há muito tempo, está pisando o sangue da aliança e não está sabendo. Você que diz que está pagando o preço, você está dizendo que Jesus foi fraco na cruz, viu? Jesus não pagou preço nenhum, não. O preço dele foi pequeno. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar Jesus, porque Jesus, coitado, é isso que você faz. Você pisa o sangue da aliança. Tem um abençoado aí que sempre entra nos comentários aí das minhas postagens, ele diz que a lei não acabou. A lei não foi abolida. Eu perguntei para ele, você é circuncidado? Não responde nunca. Ele vem falando. Eu falo, você é circuncidado? Ele não responde. Eu não entendo esse homem. Se a circuncisão era uma marca dos judeus, que era ali o povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e era uma das obrigatoriedades da lei, era ter a marca no prepúcio, cortar o bichinho lá. Eu pergunto, você é circuncidado? Ele não responde. Por que ele não responde? Aí vai falar, não, mas a circuncisão hoje é no espírito. Então você está querendo espiritualizar a lei? Por que não espiritualiza a lei do dízimo? Por que não espiritualiza a lei da festa das primícias? Por que você não espiritualiza o jejum? Você não quer espiritualizar outras coisas, né? Só quer espiritualizar aquilo que causa dor, né? Vocês são muito engraçados. Olha, meu querido, você quer ver um povo que cria fielmente na vinda de Jesus? O crer na vinda de Jesus nas nuvens levavam os crentes daquela geração a levar muito a sério a sua vinda. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Esses creram na vinda de Jesus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens. Olha, eu vou repetir para você, pastor milionário, você que gosta da tal teologia da prosperidade, você que gosta de andar de carrão importado, você que gosta de viajar bastante para esses lugares caros aí, né? Essa cidade aí que... Como é que chama aquela cidade lá? Coloca aí nos comentários, meu querido. Aquela cidade que os líderes gostam de ostentar lá. Eu esqueci o nome. É uma cidade de uns prédios grandão lá. É uma cidade do Oriente lá. Eu esqueci o nome. Esqueci. Que ela foi construída sobre a areia lá e... O negócio é chique lá, viu? Eles vão lá, nos restaurantes lá, os pastores. Com que dinheiro que eles vão ser aí? Com o seu. E você não consegue nem ir no McDonald's. E o seu pastor está indo lá. Dubai. O irmão colocou aí, Dubai. Dubai, meu querido. Olha aí, os pastores estão indo em Dubai e você não consegue ir no McDonald's da esquina da sua casa. Meu querido, eu não falo isso como deboche. Eu falo isso para você abrir o seu olho. O seu pastor está indo em Dubai gastar o dinheiro que você disse que é para Deus. Não é para Deus, não. É para o seu pastor ir lá para Dubai. Gastar nos cassinos lá. Comer carne no ouro. Meu querido. E você, o seu filho fala, pai, vamos lá no McDonald's. Não tenho dinheiro, filho. Gastei tudo. Entreguei tudo para Deus. Fique esperto, viu? Fique esperto. O seu irmão aqui está orientando você, viu? Eu já tive lá, 25 anos, eu sei para onde que vai o dinheiro, viu? Sei muito bem para onde vai o dinheiro. Não é para Deus, não. Não passa do teto, não, viu? Quer dizer, passa pela porta, entra na porta lá do banco e fica lá na conta. É lá que fica o dinheiro. Não chega a outro lugar, não, viu? Não chega, não. Então, meus queridos, a igreja primitiva, eles creram fielmente na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda dele, tanto que eles não tinham sentimento e nem um pensar de ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. E o que os líderes dividem hoje? Essa é a pergunta. A igreja primitiva acreditaram na pregação. Eles creram no Messias. Quando o Messias falou assim, em breve
voltarei, eles creram, ó, Jesus falou, breve voltarei. E não passaria esta geração. Então, meu querido, eu não sei o dia e a hora, mas Jesus vai voltar, não quero nada dessa terra. Então eles dividiam os bens, porque eles sabiam que Jesus estava às portas. Eles sabiam. Para que eu vou me apegar a coisas materiais? Eles pensavam assim. Lendo o texto, você tem esse entendimento, né? Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. E a pergunta é, o que os líderes dividem hoje? Nada. Nada, eles só arrancam. Ele só arranca a lã e aumenta suas riquezas com isso. Simples assim. Olha, eles, os futuristas, eles esperam tudo de forma física e literal. É assim que os futuristas agem. O estudo leva eles a crer assim. Mas o reino não é assim. Nem a sua vinda foi. Por que eles esperam um sinal físico? Lucas capítulo 17, verso 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou física, né? Então, meu querido, você que espera ver o reino, ele não vem com aparência física. Né? Verso 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino está onde? Dentro de vós. Não pode ser visto. Nós expressamos o reino. Nós expressamos porque ele está dentro de nós. Então nós temos essa convicção. Eu estou reinando em vida porque o reino está em mim. Lucas, olha aqui. O nosso espírito, né? O nosso espírito, eu quis adicionar isso aqui, ó. O nosso espírito já vive nesse reino. O nosso espírito já vive nesse reino. Embora a carne mostre o contrário. É esse o mistério. Carne milita contra o espírito, mas o espírito já reina. E se nós somos conduzidos pelo espírito, nós estamos reinando em vida. A carne não, quer pendar para um outro lado, mas nós estamos reinando em vida no espírito. Ok? Lucas 17, 22. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Futuristas, vocês vão ver? Não vereis. Está escrito aqui, não vereis. Verso 23. Dir-vos-ão, ele ali ou ele aqui, não vades, nem os sigais. Verso 24. Pois assim como o relâmpago, rápido, né? Fugilante, em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, ou no seu retorno, ou na parousia. Então, meu querido, dentro desse ensino futurista, quem é que ganha? Quem é que ganha, meu querido, dentro desse estudo futurista que espera Jesus em uma data que já muitos estudantes aí da escatologia futurista já deram datas erradas, né, como sempre. A profeta Ellen White, quantas profetadas aí ela deu? Cadê? Cadê o Darby? Cadê esses homens, esses doutores, teólogos aí que falaram que Jesus vai voltar em tal data? Muitos deram suas propriedades, venderam suas propriedades baratíssimas aí porque Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ó, foram pegos de surpresa. Jesus não voltou. Perderam seus bens. Alguns se suicidaram por causa dessa maldita escatologia. Eu falo maldita porque é uma maldição, meu querido. Você crer numa escatologia futurista é uma maldição sem tamanha. É a maldição que passa assim, ó, de pai para filho. Enquanto o véu não cair, essa maldição vai passando. É o filho seguindo o engano que o pai segue do avô, e do avô seguiu do bisavô, e por aí vai. São gerações e gerações caindo nesse engano aí futurista. E eles vão enriquecendo, vão enriquecendo. Então, meu querido, quem ganha? Com certeza os líderes. Os líderes e seus templos. É eles que ganham. Pois quanto mais você aceitar esse ensino futurista, vinda de Jesus e o fim do mundo,
né, que o fim do mundo aqui é o Aion, que é o fim de uma era, não é o mundo cosmo, como eles ensinam, ele segue lucrando. E livremente, viu, meus queridos? Porque esses homens deveriam estar presos. Sim, deveriam estar presos. Porque o que causam de maldade nos corações, o que pessoas já sofreram, depressões, porque tiveram seus bens perdidos, né, por causa dessa vinda de Jesus aí que nunca acontece, que já aconteceu no caso, né? Esses homens, eles agem livremente, não tem nenhuma pena para eles. Esses homens deviam ser caçados pelo FBI, pelo FBI, né? Pois eles sabem da verdade. Eles sabem da verdade. Eles sabem que estão pregando esse estudo futurista, é um engano, uma fraude, eles sabem. Mas é através desse estudo que eles conseguem manter as pessoas presas. Essa mentira aqui da escatologia futurista, essa é a coluna deles. A coluna para seguirem aprisionando você lá. E seguirem também enriquecendo ano após ano. E você, prisioneiro e servo deles, anos após anos. Eles enriquecendo ano após ano e você, escravo, ano após ano. Essa é a verdade. É duro ouvir isso, né? Mas tem que falar. Lucas 17, 37. Olha aí. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Eu já falei, né, lá no começo da live, que a aplicação aqui, a palavra abutres aqui é águia. É a expressão mais correta, né? Você pode encontrar aí em outras traduções a expressão águia. Ok? Então, meus queridos, olha aqui, ó. A águia era um emblema do exército romano. E o fato dela voar no meio do céu significa que os romanos estavam prontos e famintos para pegar a sua presa, ou seja, os judeus. Aqui se cumprem as palavras de Jesus que dizem, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 28. Aonde houver o cadáver aqui era o povo judeu e os abutres eram os romanos. Então João, ele, ao escrever essa carta, e nós já falamos sobre esse tema aqui, porém eu quero reforçar aqui, meus queridos, João usou uma língua figurada, uma figura de linguagem própria dos judeus. Cristo vem com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 7. E nós, meu querido, examinando as escrituras, encontramos esse tipo de linguagem e símbolos ao lermos juízos históricos. Juízos, né, que aconteceram no decorrer. Como o dilúvio foi um juízo, a Sodoma e Gomorra foi um juízo, né? E nós observamos dois exemplos aqui de linguagem apocalíptica usado também nos profetas. Está lá em Isaías, capítulo 19. Né? Encontramos em Isaías 19 um alerta ao Egito do Antigo Testamento. Nessa profecia aqui, Deus ele ameaça aquela nação antiga com o juízo, que seria um julgamento que se tornou realidade quando o rei assírio, Assar-Radon, conquistou o Egito em 671 a.C. Todavia, observe a linguagem empregada por Isaías. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando uma nuvem ligeira. Vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Ah, meu querido, o coração vai derreter dentro da pessoa? Né? É uma expressão, né? Isaías 19:1. A profecia se aplica com clareza ao Egito. E com a mesma clareza, ela alega que o Senhor vem ao Egito
Mas nenhum intérprete crê que o Egito, os egípcios, né, viram Deus Todo-Poderoso assentado em uma nuvem e descendo sobre eles em juízo. Em Mateus 26, né? O próprio Senhor Jesus usa essa mesma linguagem para falar do juízo contra Israel no ano 70 DC. Então, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estão a esses que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: filho do homem, tu ainda verás o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versos 62 ao 64. O versículo 64 ele é similar ao de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Lucas 21, 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos, com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Já falamos sobre esses poderes celestes, né, que é os governos, que é as autoridades daquela época. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Veja que o Messias, Jesus de Nazaré, ele usa a mesma linguagem de figura que Isaías usou para dizer que Deus estava levando juízo contra o Egito. Ninguém viu Deus cavalgando numa nuvem. Ninguém viu. Até porque ninguém pode ver Deus, né? Quem pode ver Deus e continuar vivo? Claro que não. Claro que é uma expressão, claro que é uma linguagem de figura que o profeta Isaías usou para dizer que Deus estava levando juízo contra o Egito ligeiramente, cavalgando numa nuvem, ligeiramente. Né? Seguindo aí o 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Em outra tradução diz aqui, a salvação de vocês. Eu até grifei aqui em vermelho aqui a expressão vocês. Vocês. Então, meus queridos, é como se eu, Orlando Alves, eu estou aqui neste quarto aqui em uma reunião com pessoas, né? Pessoas aqui, umas 5, 6, 10 pessoas aqui. E eu começo a falar sobre essas coisas. E eu uso essas expressões vocês. Ora, eu estou aqui, Jesus, um exemplo, né? Jesus. Está comigo aqui os discípulos, porque se você puxar lá o capítulo de Lucas 21, você vai ver que os discípulos chamaram Jesus numa conversa em particular. Então Jesus está conversando aqui, né? Vamos dar um exemplo, eu sou Jesus, os discípulos estão aqui na minha frente, aqui, ó, em uma conversa particular. E eu digo assim, ó, quando começarem a acontecer essas coisas, meus discípulos, né? Levante-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Vocês aqui, ó, os discípulos. Verso 32. Aí aqui é o checkmate. É o checkmate. Aqui o Senhor já falou sobre os sinais, o Senhor já falou sobre a tribulação, o Senhor já falou sobre fome, o Senhor falou sobre um monte de sinais que iriam acontecer antes do versículo 32. Olha aqui. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Lucas 21, verso 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês, os discípulos, inesperadamente. Verso 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Verso 36. Estejam sempre atentos, meus discípulos.
Olha a conversa de Jesus aqui em particular com os discípulos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer daqui 2000 anos? Não, nesta geração, a geração de Jesus. E está de pé diante do Filho do Homem. Um abraço a todos vocês que acompanharam. Graça e paz.